Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Agora sim, ó. Você viu, Luci? Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento dessas palavras que vão ser deferidas hoje aqui. Peço a caridade de todos que estejamos com as nossas mentes despertas e os nossos corações abertos para palavras de Jesus, que Jesus possa iluminar também, muito mais ainda, Marcos, que está doando o seu tempo para nós, com todo esse carinho que ele tem no coração, para vir aqui, de tão longe, lá de Conérico, para fazer um estudo para nós, para estudar junto com a gente. Então, a nossa gratidão para o Marcos e para os mentores que preparam essa casa com tanto carinho. Luci, você pode fazer a leitura hoje para a gente? Pode? Eu vou pedir para o Marcos fazer a oração para a gente. Ele faz a oração e já segue o trabalho. Pode ser, Marcos? Tá bom, bem-vindo outra vez à casa, tá? Por favor, Luci. Acho que eu já falei bom dia para todo mundo, né? Pode falar de novo, a gente gosta. Agora eu vou falar para os desencarnados. Bom dia! Bom dia. Sejam bem-vindos a todos à casa de Jesus. Então, foi-nos aberto aqui do livro Messe de Amor, de Joana de Anjos, por de volta para cá. Número 32. Prosseguirás. Examinando os obstáculos que deparas na vigiletura carnal, trabalha servindo na luta em que te empenhas. Nele encontrarás convites à humildade, exercícios à perseverança, chamamento à fé. Compreenderás a necessidade de insistir no bem, descobrirás tesouros de alegria em cada vitória alcançada e empreenderás planos de trabalho infatigável. Não te detenhas no serviço começado, considerando a facilidade que se enfloresceu nos teus braços, como êxito e acomodação ao repouso. O vento agasta a montanha, que lhe impede o caminho, lenta e insistentemente. Agiganta-se o carvalho,
célula a célula. Levanta-se o monumento, pedra a pedra. O que não consigas agora, terás mais tarde, se insistisses no empreendimento começado. Ensina o Evangelho que o servidor nunca deve desanimar, embora estando aparentemente vencido. E o apóstolo Paulo conclama aos que tenham os ossos desconjuntados a prosseguirem. Não te uniformizes com as indumentárias mentais dos vencidos, porquanto, qual se dá contigo mesmo, eles estão em viagem na terra e despertarão um dia no país da consciência livre, examinando então as oportunidades perdidas. Se alguém te fala que é loucura o esforço que empreendes, silencia e insiste no dever. Se a bolota dissesse que um dia se transformaria em carvalho gigante, ninguém acreditaria. Muito antes que o sábio Dalton concebesse a teoria corpuscular da matéria, essa era constituída de corpúsculos. Se a terra humilde e boa paralisasse o ministério santo de ajudar a semente ante o vaticínio dos pessimistas, o homem e os animais morreriam à míngua. E se o débil embrião fetal pudesse ouvir-te o respeito dos dias que o aguardam, acreditar-te-ia, louco. Não te intimidem assim. As informações vulgares dos infelizes, que procuram sombrear o céu das tuas esperanças, com nuvens pardas e cinzentas no torvelio das paixões em que se demora. Prosseguirás, e se insistirem na consciência reta, fazendo o melhor, se a morte interromper a tua tarefa, ainda assim prosseguirás indefinidamente nas trilhas da eternidade. Das esferas superiores, companheiros te precederão na romagem e que continuam vivos, vêm enxergar-te o pranto, consolando o teu coração. Sustenta o teu espírito à hora da dificuldade, para que não desfaleça nos rudes embates, semeando a felicidade na tua senda, chorando e sorrindo contigo, confiantes e ansiosos, aguardando o momento de te abraçarem, após a tarefa começada. Com os júbilos de quem te recebe no lar, o familiar que retoma, depois de rudes espregas. Insiste, dedicando ao bem, e prosseguirás ditoso depois de tudo. Que assim seja. Marcos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Maior diante dessa mensagem, agradecendo, Mestre querido, pela vossa presença junto de nós, rogando os benfeitores espirituais para que estejam ao nosso lado, brindando com a vossa presença, Mestre querido Jesus, que as palavras proferidas do Evangelho possam atender e tocar os nossos corações. Corações sedentos de amor, de paz, tranquilidade. E que essa casa espírita seja no plano físico e no espiritual. Acolhidos por todos os irmãos, num processo de trabalho, de crescimento e evolução. Possamos sentir a vossa presença e nos fortalecer na nossa caminhada, do dia a dia, rumo a esse trabalho edificante do progresso espiritual. Seja conosco, Mestre querido, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Feliz ano novo a todos vocês, que a gente está se vendo agora. É com muito agradecimento que eu gostaria de dizer pelo convite que me fizeram, para que a gente possa estar aqui mais uma vez, dividindo os ensinamentos evangélicos, que nós todos vamos aprendendo uns com os outros, nos estudos e nas leituras que fazemos individual em nossa casa do Evangelho de Jesus. E hoje nós iremos tratar desse tema colocado, despertando para a vida.
uma manhã de domingo, o despertar necessário que temos, né? Mas vamos falar sobre o despertar da nossa consciência, da nossa vida, que é uma trajetória que cada um de nós passamos, é um despertar da alma e da humanidade, em todos os sentidos no nosso crescimento. A começar pelo próprio processo da nossa libertação, né? Libertar. Estamos nós, muitas das vezes, presos na escuridão da ignorância. Então, precisamos trabalhar esse processo de libertação constante. E esse processo de libertação se dá justamente no renascimento que cada um de nós precisamos fazer. Às vezes, pensamos que o renascimento é somente na condição da reencarnação, ou simplesmente numa passagem de ano, que estamos reiniciando um ano novo. Mas esse renascimento é um renascimento diário, que cada um de nós precisamos fazer. E somos, muitas das vezes, impulsionados para esse despertar das nossas vidas. Então, por isso... Mas posso te atrapalhar? Sem problema. Tem alguém que estacionou um carro azul, na frente da garagem. Está pedindo para tirar. Está em cima do... Passei, tá para o portão. Ok, está em cima do... Azul? Não, mas geralmente eu ponho o carro... mas ali ele está em cima do passeio, em frente da garagem. Não, o meu tá É um Honda? Azul, né? É o carro Azul. O meu é azul, mas não está na calçada. Vai ver o nosso. Nossa, cinza. É cinza. Pode ser, que você quer dar uma olhadinha lá? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Alguém pode ir com ela, porque ela não conhece o local? Não, eu vou. Está na calçada? Está na calçada. Não, Em cima da calçada. Não. Fugiu aqui. Tá bom. Vai firme aí, Sem tá? problema. Desculpa. São as partes técnicas, né, que acontece, mas tá bom. Então, como eu estava falando, o processo de despertar, né, o renascimento que nós temos que fazer, um renascimento diário que cada um de nós precisamos fazer, e por isso trouxe aqui hoje um pequeno e singelo estudo que fala sobre esse processo de renascimento a respeito de uma passagem evangélica que está no Evangelho com o evangelista João, no capítulo 11, que vai do versículo 1 ao versículo 45, que fala da ressurreição de Lázaro. Mas nós não vamos falar a respeito, vamos traçar nem formular considerações a respeito da morte e da ressurreição no estado biológico dele, porque estaríamos nós fugindo, né, do tema um pouco e não daria tempo. A própria doutrina dos espíritos, ela nos traz um processo bem racional a respeito do aspecto da morte e da ressurreição de Lázaro no aspecto biológico. Mas nós vamos retratar, principalmente, sobre essa mensagem que está no livro de Martins Peralva, Estudando o Evangelho, que trata-se principalmente de 3 frases que Jesus citou nessa ressurreição de Lázaro, que permitiu com que nós pudéssemos hoje analisar e verificar sobre a ótica da doutrina espírita. São 3 frases. Tirai a pedra, Lázaro sai para fora, desatai-o e deixai-o ir. Essas 3 frases se deram no processo aonde Jesus fez a ressurreição de Lázaro. Diz e cita o evangelista João que Jesus recebera um comunicado, um mensageiro, que as 2 irmãs de Lázaro, foi Marta e Maria, haviam enviado esse mensageiro dizendo que o seu querido amigo Lázaro estava muito doente e poderia desencarnar, morrer. No caso, ele envia esse mensageiro. Jesus recebe esse mensageiro e ele não vai de pronto. Ele demora 2 dias para poder ir ao encontro daquela família que ele tanto amava. Depois, demora mais 2 dias de viagem, são 4 dias. E quando Jesus recebe essa informação, ele estava junto com o seu apostolado
e disse ao apostolado que essa doença não era para a morte de Lázaro, mas para que pudesse, através dela, pudesse ser glorificado o Senhor. E Jesus, então, depois volta, vai até a Judéia encontrar com a família, com as duas, Marta e Maria. E quando lá encontra, havia muitas pessoas na casa dela que estavam ali auxiliando, né, chorando, junto com eles, auxiliando as duas. E eles partem em direção ao sepulcro onde se encontrava Lázaro. E dali começa todo esse processo em que qual nós iremos narrar um pouco, estudando sobre essas 3 frases, que se deu: tirai a pedra, Lázaro sai para fora, e desatai-o, deixai-o ir. Mas essas 3 frases não fazem um convite. Para que a gente possa compreender o processo do crescimento e da evolução espiritual, tanto no aspecto espiritual, mas também nominal, aonde cada um de nós vamos ter a nossa parte, a nossa época, e também nós estaremos vivendo hoje, observando a época de cada um, a época que muitas pessoas se encontram dormitando. Muitas pessoas estão dormindo. Muitas pessoas, a exemplo de Lázaro, se encontram mortas. Mortas para essa lei natural. Mortas para essa verdade que Jesus transcendentemente trouxe para todos nós. E nessa condição dessa que fica morto, Deus, com a sua bênção que ele nos traz e nos permite a todos nós, nos impõe a encarnação. Impõe a encarnação no intuito de que nós possamos chegar mais rápido à perfeição. Então, muitas das vezes, a gente critica por conta de muitas dores que têm passado aqui na Terra. Mas nessa relação que nós vemos na encarnação, vão desenvolvendo diferentes fatores, fatores que nos vão influenciando a esse propósito de impulsão para o nosso crescimento evolutivo. Então, muito natural que nós convivamos com pessoas que muitas das vezes vêm ao nosso encontro, pessoas que querem nos auxiliar, pessoas que têm palavras boas, pessoas que às vezes a gente está bem ao lado delas, pessoas que dedicam a sua vida ao próximo, pessoas que nos cuidam, que nos querem bem. Quantas pessoas aqui estão presentes que alguém trouxe para dentro de um centro espírita? Então, nós vamos viver com pessoas que auxiliam uns aos outros. São as pessoas que vêm ao nosso encontro. Mas também nós nos deparamos com pessoas que vêm de encontro a nós. Às vezes a gente depara com pessoas e situações da nossa vida que a gente pergunta, mas meu Deus, o que eu fiz a Deus? Essa pessoa me traz tanta dor, tanta dificuldade na minha caminhada. Eu tento entender, mas ela quer sempre me colocar para trás. A pessoa me faz tanto mal. Mas por que essas pessoas, muitas pessoas fazem mal não só para nós individualmente, mas toda uma coletividade? São aqueles que vivem à margem da sociedade, ou seja, são os marginais. E às vezes a gente fica nessa pergunta, por quê? Mas ambas, sejam as pessoas que vêm ao nosso encontro, e sejam as pessoas que vêm de encontro a nós, têm o propósito de nos impulsionarem para o progresso evolutivo. Porque ainda é necessário o escândalo. E aqueles que fazem e o escândalo seja responsáveis por ele, obviamente terão que resgatar. Mas há uma necessidade para nos impulsionar. E por que essa dificuldade tão grande? Por que essa dificuldade de nós enxergarmos o verdadeiro caminho e, ao mesmo tempo, começar a trabalhar e viver esse caminho da felicidade? Porque o trabalho do progresso evolutivo é lento. Há uma necessidade de uma caminhada lenta. Nós fomos criados na ignorância do conhecimento sobre todas as coisas, na simplicidade. Porque a lei de Deus, ela não dá a ninguém o objetivo de ser privilegiado. Então, por isso, cada um de nós precisamos seguir essa caminhada, esses caminhos que precisam ser passados e trilhados.
Ninguém desperta de uma noite para o dia, nem do dia para a noite, na condição de espírito puro. Ninguém desperta do sepulcro da ignorância de um dia e transcende a um santuário do conhecimento no dia seguinte. Há uma necessidade de trabalho, há uma necessidade do exercício da amorosidade. Por isso que Deus nos coloca na encarnação, para seguir também uma das leis, terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de sociedade. É através da lei de sociedade que nós vamos, aos poucos, exercitando aquele sentimento maior que um dia será no nosso coração, o amor. O amor que a gente ainda não sabe o que é, nós temos uma ideia, nós precisamos usar ele como caminho e exercício para nós crescermos. O despertar é lento. Então não podemos cobrar nem de nós e nem cobrar dos outros, porque a caridade fala sobre a indulgência. A indulgência é justamente eu não querer cobrar de vocês um holofote de luz, sendo que a minha lâmpadazinha ainda é tão pequena. Mas o objetivo é justamente entender que é um trabalho edificante de crescimento de cada um de nós. Por isso, Martins Peralva coloca essa frase: ninguém salta da cova do egoísmo para a catedral da abnegação. Nos permitindo a todos nós entendermos, porque todos nós, quando adentramos a um segmento espiritualista cristão, no nosso caso, o espiritismo, nós vamos estar diante de nós com maravilhas de ensinamentos. Nós vamos estar diante de nós com ensinamentos sobre a compaixão, sobre o perdão, sobre a indulgência, sobre o amor. E aí, adquirindo esse conhecimento, a gente às vezes tem uma visão de que nós já estamos vivendo isso. Isso é um objetivo. Há uma distância muito grande entre objetivar ser e ser. Ou seja, há uma necessidade de trabalhar isso daí. Então, por isso, quando nós estamos nos iluminando com o ensinamento do Evangelho, quando estivermos trabalhando em auxílio ao irmão, ao próximo, não vamos olhar ele como um coitado. Como Emmanuel diz, é necessário a gente descer da torre escura do egoísmo e começar a ombrear lado a lado com o nosso irmão. Quando a gente vê uma pessoa passando por situações que a gente sente pena, não. São irmãos em evolução que hoje eu posso ter a oportunidade de te auxiliar. Quem é o mais beneficiado? Eu ou ele? Sou eu. Porque amanhã pode ser eu, numa reunião mediúnica, depois de desencarnar, implorando para participar na reunião mediúnica. Então, é um trabalho que a gente tem que estar fazendo, esse trabalho de construção e de transformação. E num processo de análise, no versículo 3 do capítulo de João, capítulo 11, falando sobre a ressurreição de Lázaro, fala: então os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ou seja, as duas irmãs, Marta e Maria, enviaram um mensageiro para avisar Jesus que o amigo tão amado dele se encontrava doente. Jesus recebe o mensageiro e diz para os seus discípulos que aquela doença não era para a morte, mas sim para a glória do Pai. Isso nos faz a nós refletirmos a respeito. Quantas vezes nós pedimos para os benfeitores espirituais para auxílio de uma pessoa que está precisando? Seja uma pessoa amiga, seja uma pessoa da família, ou seja uma pessoa que a gente nem conhece. Intercedendo. Quantas pessoas pedem por nós, que intercedem por cada um de nós? Devemos fazer isso? Não só como devemos, como precisamos fazer. 666, a pergunta do Livro dos Espíritos. É para que a gente possa entender que há uma necessidade de interação, de nós confiarmos em Deus. Porque quando Jesus recebe uma mensagem, muitas das vezes a gente quer pedir e receber de pronto, na hora.
a cura. Por conta da nossa visão ainda materialista e pequena, restrita nessa condição de uma encarnação somente. E Jesus demora 2 dias e mais 2 dias. 2 dias de espera e 2 dias de caminhada até chegar. Para que a gente possa entender que nem sempre o tempo de Deus é o tempo do homem. Que muitas das vezes, quando a gente pede uma cura, um auxílio para alguém, uma pessoa querida, ou mesmo para nós, se ela não chega no nosso tempo, não quer dizer que estamos não recebendo o retorno das nossas orações. Pode ser que a dor que eu estou passando hoje é a cura de um mal que eu venho trazendo de várias encarnações e que eu recebo hoje a bênção de terminar os meus sofrimentos através de uma enfermidade do corpo ou para a cura da enfermidade da minha alma. É um processo lento de nós abrirmos os nossos olhos e compreendermos essa parte. Porque sempre haverá alguém intercedendo por nós e intercedendo para a humanidade. Observem nós todos aqui. Estamos aqui encarnados, sentados nessa palestra, dividindo conosco, cada um de nós, as nossas reflexões. Por que estamos aqui? Porque Jesus rogou por nós. Lembra das últimas palavras de Jesus ao despedir dos seus apostolados? Se me amais, guardais os meus ensinamentos, que eu rogarei ao Pai, para que envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não pode compreender, não pode sentir, não pode ver, porque nós ainda estávamos como infantis espiritualmente. Mas quando ele vier, irá fazer relembrar tudo aquilo que eu tenha dito e ensinará outras coisas. E Jesus tocou os nossos corações. Estamos aqui por rogativas do nosso Pai maior. Dessa forma, retirai a pedra. Me interromper uma vez mais. Mais um tempo. É uma picape branca da Honda. Com a placa... Tem até a placa aqui. Posso falar ou não sei? Não dá para ler, não. Está embaçada, mas é da Honda, uma picape branca. E está chegando o touro. Desculpa mais uma Sem vez. problema, tranquilo. Então, recapitulando, retirai a pedra. Ok. Para a gente entrar de novo no caminho. Desculpa. Não, tranquilo. É difícil. Isso. Não, tranquilo, tem que tirar a pedra. Tira a pedra. Nós estamos tirando a pedra aqui. Então, dessa forma, Jesus vai ao encontro das duas irmãs, Marta e Maria. Maria foi aquela mesma que untou os pés de Jesus com mirna e secou seus pés com seus cabelos. As duas, quando Jesus chega lá na Judéia, na cidade de Betânia, mais propriamente dito, logo Marta descobre e sabe que Jesus estava próximo da casa. E Marta segue e vai ao encontro de Jesus. Chegando a Jesus, ela então cita que Lázaro tinha morrido. E aí então Jesus diz a ela, Lázaro irá se levantar. E ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E sei, Senhor, que Lázaro irá se levantar no último dia. E ele diz, olhando no coração daquela irmã, não, Marta, Lázaro irá se levantar hoje, porque eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que se encontra, mesmo que ainda se encontra morto, e crê em mim e no Pai, viverá. Todo aquele que ainda esteja morto, mas crê em mim, viverá. E então, Marta vai de volta a casa, avisa Maria. Maria, que estava com um grupo de pessoas que estavam ali consolando, chorando, auxiliando aquelas duas irmãs,
vê Maria correr para fora da casa e ir ao encontro de Jesus, e todos seguem junto, achando que ela estaria indo para orar diante do sepulcro de Lázaro. E quando encontram com Jesus, Maria também fala a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E todos aqueles observando aquele jovem galileu, filho do carpinteiro João e filho de Maria, uma pessoa simples, mas que já era conhecido por poder lavar as feridas daqueles que se encontravam doentes e curando a lepra. Curava pessoas que estavam cegos de nascença. E agora ele dizia que iria levantar Lázaro. E Jesus disse para as duas: me leve até Lázaro. Observe que Jesus foi primeiro para as duas irmãs, não foi para Lázaro. Nos trazendo a entender que quando nós rogamos e pedimos para os outros, quem é o mais beneficiado? É a lei de causa e efeito, que nos permite nós recebermos de volta aquilo que nós desejamos para os outros. Vamos pensar o que a gente está desejando para os outros. E dessa forma seguem eles. E diante do sepulcro, diante daquele sepulcro fechado por uma imensa pedra, Jesus observa. Porque ali havia duas situações. Do lado de dentro, Lázaro, dividido e separado por uma pedra para com Jesus. Uma pedra separando a escuridão, as sombras da luz. Jesus, diante daquele contexto, a gente vê que se depara com duas situações bem distintas, bem equidistantes, bem diferentes. Ou seja, de um lado, a morte. Lázaro não enxergava. Não tinha olhos para enxergar, não tinha ouvidos para ouvir. Estava morto. Do outro lado, a luz. Do outro lado, o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nos leva às planícies mais longínquas, que nos levam a distâncias que encontraremos nós a paz e o amor. A verdade que nos liberta da ignorância. E a vida, não uma só vida, mas a vida em abundância prometida por Ele em todos os momentos do Evangelho, quando nós seguimos as suas pegadas. E Jesus, então, com esse poder para todos, diz: retirai a pedra. E logo Marta interfere, adverte Jesus: Senhor, Lázaro já está lá há 4 dias, já está cheirando mal, já está em decomposição, já está apodrecendo. Nos faz a nós refletirmos a respeito dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos. Quantas vezes nós deparamos na nossa vida com pessoas que matam, que roubam, que destroem? Tem filhos que matam seus pais e tem pais que matam seus filhos em tenra idade. Tem pessoas que possuem um poder político, está numa situação de poder político e faz com que guerras sejam feitas, ceifando vidas de idosos, de crianças, de jovens, causando problema não só no seu país, mas causando problema no mundo inteiro. E quando nós vemos pessoas que usam do mal, maltratando as pessoas, aí o que vem no nosso pensamento? Não, esse não tem mais jeito. Esse vai para o inferno. Não tem jeito. Pena de morte é pouco. Nós legislamos, nós condenamos e queremos cumprir a execução. E o que faz com que essas pessoas estão tão mal na vida, prejudicando tantas pessoas? Jesus diz: tire a pedra.
Retire a pedra quer dizer retirar de nós os entulhos mentais que nos impedem de nós enxergarmos a transcendência dos ensinamentos de Jesus. São os entulhos mentais que nos impedem de nós compreendermos a vida imortal que cada um de nós temos. Nós nos aprendemos ao momento agora, só essa encarnação, só essa vida. E aí o mal que muitas das vezes nos faz sentir tanta dor nesse momento, parece que não tem fim. São os entulhos mentais, como a inveja. O ser invejando o outro, ele não tem descanso da alma. Porque sempre irá encontrar alguém melhor que ele adiante e ele vai continuar invejando. Ele esquece de viver a sua própria vida para trabalhar em cima da inveja do outro. E essa inveja destrói a sua própria alma, não permitindo entender os verdadeiros valores que a vida do evangelho abundante nos manda viver, que são a conquistar as nossas virtudes. São os entulhos mentais, do ciúme doentio. Quantas pessoas têm um ciúme doentio da outra, tendo uma ideia de posse, ciúme das coisas materiais, ciúme de coisas que são perecíveis e temporárias a nós. E aí a gente esquece de trabalhar aquilo que é o maior dos tesouros nossos, que é as nossas virtudes que a gente tem que conquistar. E esses entulhos mentais criam essa barreira que nos impede da gente enxergar mais adiante. E aí o que acontece? Nós começamos a enxergar o mundo ao nosso derredor com as cores que a gente carrega dentro de nós. Se o ser está doente, enfermo e morto para essas ideias e essas experiências transcendentes do Evangelho de Jesus, ele pode estar vivendo a maior felicidade da vida dele, mas ele só enxerga do outro lado de fora a dor e o sofrimento. Por isso que muitas vezes a gente pergunta por que a pessoa suicidou? Porque ele tinha tudo. Aos nossos olhos ele tinha tudo. Mas para ele enxergava o mundo com as cores que ele carrega dentro dele. E para esse processo de nós nos libertarmos dessa escuridão da ignorância, é que Deus nos confere muitos amigos, como aqueles que ajudaram a remover a pedra, que aqueles que ajudaram a tirar a pedra. Ele envia tantos mensageiros quanto forem necessários durante toda a nossa existência para que a gente possa ser auxiliado a abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para o ensinamento. Por isso, numa mensagem de Martins Peralva, nessa mensagem da ressurreição de Lázaro, ele diz: quando estamos mortos para a verdade, insensibilizados diante do esplendor da imortalidade gloriosa, a palavra do Mestre Jesus não consegue ecoar em nosso universo íntimo, sendo imprescindível, como ocorreu com Lázaro, que outras mãos nos auxiliem. Mãos que podem vir do plano espiritual através dos livros psicografados que nos edifica, que nos esclarece, ou com convívio com pessoas nobres que se esforçam no bem. São companheiros incumbidos por Jesus, como Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes e tantos outros que nos auxiliam a nossa educação. São irmãos que enviam mensagens para a nossa reflexão. Quando nós lemos um bom livro espírita, quando nós estudamos o livro espírita, quando nós meditamos sobre cada palavra, meditando sobre cada parágrafo, meditamos cada capítulo, essa elucidação serve para nós como uma verdadeira chave para abrir a porta da nossa libertação da ignorância que ainda permeia a humanidade. São uma chave que nos liberta para que a gente saia desse sepulcro escuro que ainda, muitas das vezes, nós nos encontramos, para remover essa imensa pedra pesada que é o orgulho, que tanto petrificou os nossos sentimentos por milhares e milhares de anos.
cada leitura desses que nos traz a edificação da compreensão da necessidade, de fazermos nós nos renovarmos. E quanto mais nós vamos fazendo essa viagem para dentro de nós mesmos, conhecendo a nós mesmos, nós vamos tendo possibilidade de conhecer o outro. Antes da palestra, eu estava conversando com nosso amigo, nós estávamos falando sobre a questão dos policiais, que às vezes tratam a gente com dificuldades, com tanta raiva, com tanto rancor, mas é um processo de treinamento deles, sei, talvez a gente ache que sim, talvez que não, mas é um processo que a gente tem que estar vendo a necessidade de compreensão do outro. Porque, às vezes, as nossas limitações, como ele disse, se a gente estivesse na situação dele, será que a gente não estaria fazendo o mesmo processo? Então, a gente está aprendendo a compreender o próximo a partir do momento que a gente passa a entender a nós mesmos. E a leitura nos convida a isso. Gente, só a obra psicografada de Francisco Cândido Xavier são mais de 400 livros. É material para a gente meditar por várias encarnações. Várias encarnações. Imagina, então, a obra básica da doutrina dos espíritos, incluindo, né, o estudo completo e mais todas as obras subsidiárias. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu nasci no berço espírita, eu já estudei tudo, eu já sei tudo de espiritismo. Como? O codificador da doutrina veio nos orientar que a ciência espírita é a ciência do infinito. Como que algumas horas debruçadas sobre livros eu posso dizer que eu conheço tudo sobre espiritismo? É para que a gente possa refletir que esses livros psicografados que nós temos ao nosso dispor, eles servem para que nos acompanhe o nosso progresso. Observe, às vezes a gente lê um livro uma vez, às vezes a gente lê ele 2 vezes, às vezes a gente lê 3 vezes esse livro. E toda vez que a gente lê, a gente parece que encontra uma coisa nova ali naquele livro. É como se a gente falou assim, não, eu passei direto, ou não estava ali, sempre esteve. É porque a leitura nos propicia algo mágico. Ela como acompanha o progresso do leitor. Ou seja, cada vez mais que nós vamos ampliando o nosso estado consciencial, nós vamos compreendendo de forma bem mais ampla os ensinamentos que ele se compõe. Por isso que nós vemos o Evangelho, que nós, há 2000 anos atrás, tínhamos uma visão do Evangelho. Por isso que Jesus falou que ainda não tínhamos olhos para ver, não tínhamos condições de compreender. Não é que o Evangelho hoje mudou. O Evangelho é uma lei que é orientada e ensinada no universo, não é só no planeta Terra. A partir do momento que eu vou evoluindo espiritualmente, eu vou ampliando a minha capacidade de compreensão e vou ampliando a abertura do entendimento dos ensinamentos. Então, o livro, ele acompanha o progresso do ser. Então, quando a gente vai ter uma orientação que fala assim, toda vez que o homem vai a um rio beber água e depois volta para beber água, a água não é a mesma, como também a pessoa que foi não é a mesma. Porque nós aprendemos no dia a dia, todos os dias de nossas vidas. Lázaro sai para fora. Tem essa mensagem aqui que nós vamos ler do livro Urgência por Emmanuel, psicografada pelo Chico. Alguma coisa. Quando observares o incêndio lavrando na vizinhança, não é preciso te candidates ao título de herói, procurando as tarefas de integral remoção do perigo. Faze alguma coisa para que o fogo se reduza ou se extinga, e terás agido com fraternidade no coração. Se a penúria visita a paisagem social em que respiras, não é necessário que te convertas em salvador apressado. Traze a quem sofre alguma gota de remédio ou a côndea de pão que te sobra na mesa farta e terás cumprido o dever da solidariedade humana.
faz alguma coisa. Quando a gente vê essa frase, Lázaro sai para fora. Dói no ouvido da gente em português, né? Uma redundância, sair para fora. Mas são duas saídas no processo evolutivo. A primeira, a necessidade de nós nos desvencilharmos da ignorância. É uma escuridão. E a outra é nós nos desvencilharmos do orgulho. São duas caminhadas. E quando nós vemos essa mensagem, alguma coisa, é o que precisamos fazer para a gente desvencilhar do orgulho. Nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos nós esperarmos que eu vou ganhar na loteria esportiva para construir um orfanato. Não, você está querendo ganhar na loteria para poder atender suas paixões mundanas e depois o que sobrar você faz esse trabalho. É uma ideia errônea. Deus não espera de nós que nós façamos muito. Vamos ver o exemplo, né, fugiu agora a memória, depois eu lembro, daquela senhora que dá uma moeda, a viúva, obrigado. O óbolo da viúva, exatamente. Então, vocês estão bem prestando atenção. Obrigado. Então, exato. Então, o óbolo da viúva é justamente refletindo isso, para que a gente possa dar, mesmo que seja o pouco, mas que a gente dê o todo nosso. Para que a gente possa entender que a gente fala de orgulho, só há uma forma de nós desvencilharmos da escuridão do orgulho, é através do trabalho. O trabalho é que nos leva à condição de progresso, são duas leis de Deus. Então nós precisamos trabalhar dando o nosso, o que a gente pode. E aí, às vezes, fala que vou ter que fazer muito. Não. Jesus nos deu o exemplo maior. A gente fala que Jesus, ele deu o sacrifício da sua própria vida, ele deu o sacrifício de ter sofrido, ser preso na cruz. Esse não foi o maior sacrifício de Jesus. O maior sacrifício de Jesus foi justamente descer até nós, de onde ele está, para se fazer carne junto de nós. E ele lavou os pés dos seus apóstolos. Era um serviço que nem eram os serviçais que faziam, eram os escravos, eram os agregados da casa. Para demonstrar a nós que sem humildade a gente não consegue caminhar para frente. Oportunidades de servir a todo momento. Pessoas que vêm às nossas vidas, que estão precisando de falar conosco. Aí a gente quer dar conselhos, indicar o caminho. Às vezes a pessoa está querendo desabafar com alguém que sabe que aquela pessoa não vai levar para frente e levar para frente o que ela está contando, o segredo. Vamos ouvir. Vamos auxiliar os pequeninos que vêm ao nosso caminho. É fazer o pouco. A Casa Espírita está cheia de serviços para a gente fazer aqui, não é? Desde a diretoria até a maior e melhor possibilidade de servir a Casa Espírita. Lavar o chão. Lavar o banheiro. É o melhor e mais importante trabalho da Casa Espírita. Para aqueles que estão estudando para desenvolver a mediunidade, para aqueles que já estão trabalhando na mesa mediúnica, o melhor trabalho é dar passividade ao espírito da vassoura e do vecchio. Para que a pessoa possa entender o que é um trabalho mediúnico. É uma proposta renovadora que, às vezes, os nossos olhares ainda não estão abertos para isso. É o que a gente precisa fazer, porque Deus não escolhe os capacitados, ele capacita cada um deles a partir do momento que nós temos em nossos corações a força de vontade de querer servir. Quando Jesus convidou aqueles homens para remover a pedra, ele não perguntou se nenhum deles ali era judeu ou se era romano, se era sapiente ou se simplesmente era um trabalhador braçal.
se era um rabi ou se era um pescador, ele simplesmente agraciou cada um deles pela oportunidade de servir. Remover a pedra. É remover a pedra do nosso irmão, para que o outro possa nos auxiliar a remover também as nossas pedras. Nós todos já estamos numa condição espiritual já adiantada para a gente compreender que não podemos viver mais dentro de uma bolha, onde temos que trabalhar só a felicidade para os nossos, para mim e para minha família. Claro, devemos. Mas não dá para a gente poder olhar agora do outro lado do mundo uma guerra, achando que a guerra é lá. Ver pessoas que estão famintas, ver pessoas que estão perdendo, ceifando suas vidas. A gente passar pela rua, agora há pouco tempo, passei ali agora, o rapaz ali morando dentro de uma barraquinha na rua. Não dá para olhar ali e falar que é o outro. É meu irmão. Às vezes ele foi meu pai na outra encarnação. Ah, mas o que levou ele à situação? Não importa. É o que eu posso fazer. Se eu não posso ir lá ajudá-lo, que eu ore por ele, ao invés de tentar discriminar. Não dá para viver, não dá para a gente poder dizer que não sabe que há uma influenciação dos outros para conosco, também há a influenciação de nós para com outros. Se eu quiser viver numa vida egóica, eu estou influenciando alguém a viver a vida egóica. Os meus filhos, o meu irmão, a minha mãe, meu marido, minha esposa, meu avô, meu cachorro. Eu influencio as pessoas. Ou seja, cada um de nós precisamos entender que não importa o tamanho da célula em que nós estamos convivendo, seja a célula do tamanho da nossa família, seja a célula do nosso trabalho, seja a célula da casa espírita, cada um de nós precisamos estarmos em conexão com o próximo. Porque se Jesus é o caminho, o meu próximo é a ponte que me liga ao Criador. Ou seja, sem você, sem o meu irmão, eu não dou um passo sequer. Eu não subo um degrau sequer junto à senda do progresso e à senda da evolução. Querer viver no seu mundo, na sua condição misantrópica, não tem jeito. Há uma necessidade de trabalhar para a felicidade do mundo. Aliás, todos vocês têm essa missão, transformar o mundo. Todos nós. A partir da transformação de cada um por si próprio. Essa é a proposta desse evangelho renovador. Para que a gente possa, ao sair para fora, são todos esses conhecimentos que nos propiciam a dar o passo para fora. Para sair para fora da falta de conhecimento e do orgulho, necessitamos de trabalharmos em coletividade com o nosso irmão. Finalizando, desatai-o e deixai-o ir. Antes de mais nada, para que a gente possa entender a cultura judaica, não sei se ainda é, mas era antes, que as pessoas, quando morriam, lavavam seus corpos com ervas aromatizadas e cobriam seu corpo com faixas e cobriam no final com o sudário. E colocava a pessoa na sepultura. Então, por isso, desatai-o e deixai-o ir. Porque nessa situação, Lázaro já tinha disperso, já tinha se levantado e já está do lado de fora. E aí vem Jesus e diz, desatai-o, deixai-o ir. No livro Urgência, por Emmanuel, psicografado por Francisco Xavier, cita: quem se encerra na escuridão não segue além das trevas. Quem se rende ao mal, com as dívidas do mal, confunde. Claro, porque o ser está preso dentro de si com o colorido do mal, da raiva, do rancor, da ignorância, então ele só consegue ver no outro a mesma forma. E por essa razão que Jesus nos descortinou os horizontes do amor, como as únicas sendas capazes de alargar os limites da nossa comunhão
com as fontes mais altas da vida. Então, ou seja, lei de sociedade, onde a gente exercita o sentimento do amor e cada vez mais que nós vamos compreendendo isso, nós vamos evoluindo a nossa condição. Ou seja, cada vez mais que o ser vai eclodindo o seu estado consciencial, que é onde estão as leis de Deus, ele para, aos poucos, de consultar os seus instintos e passa a consultar mais a sua consciência. Somente quem auxilia sempre adquire o tesouro da simpatia com que pagará feliz os tributos da ascensão. Ou seja, se nós quisermos amealharmos somente os tesouros materiais, quando nós estamos pensando que estamos evoluindo, nós estamos evoluindo só horizontalmente, não verticalmente. A única moeda que a gente paga para o nosso ticket de crescimento espiritual é aquele que não, a traça não corrói, o ladrão não rouba, né? Então, ou seja, a ferrugem não destrói, que são o verdadeiro valor que nós podemos e devemos e estamos trabalhando nele, que são a conquista das nossas virtudes, que são virtudes eclodidas a cada vez que nós colocamos em prática as leis do ensinamento do Senhor. Dessa forma, nós vamos lá remeter os nossos pensamentos ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a respeito dos trabalhadores da última hora, né? Nós, espíritas, também somos trabalhadores da última hora. Não somos só os trabalhadores da última hora. O que são trabalhadores da hora? São justamente naquela parábola que fala que o Senhor sai a convidar as pessoas que estavam na praça esperando o trabalho, ou seja, muitos já se despertaram para a vida em muitos tempos antes, nas primeiras horas do dia da humanidade. Nós agora estamos tendo a possibilidade de despertar nas últimas horas, num período do mundo de transição. O que quer dizer isso? Que nós já nos encontramos do lado de fora do sepulcro, que nós já fomos tocados pela luz e pelo calor do Evangelho de Jesus em nossos corações. Nós já temos os nossos olhares um pouco mais abertos, embora as pálpebras dos nossos olhos se encontrem ainda um pouco pesadas pelo orgulho que temos, que ainda é imenso, não nos fazendo melhor, mas nos fazendo mais responsáveis por tudo isso, porque aquele que mais for dado, mais será cobrado. Ou seja, nós vemos que o processo evolutivo, quando o Evangelho toca o coração do ser, a pessoa começa a se encher de alegria, querendo reviver, renascer das sombras. Ou seja, há um processo que o impulsiona para isso. E ele quer dar passos mais longos, mas alguma coisa lhe impede dele fazer essas caminhadas. São as faixas. São as faixas que impedem dele dar passos mais longos. Que faixas são essas? Faixas do medo. Medo de errar de novo. A pessoa que está se livrando de um vício, ela tem medo de cair novamente. A pessoa, quando pratica um crime, e as leis dos homens puniu-a, e colocando ela preso, ela cumpre o seu período de pena, e quando ela sai, ela quer mudar o seu jeito de vida. Ela sentiu na dor a dificuldade, mas quando ela volta para a sociedade, nós não perdoamos ela. E cada vez mais as portas se fecham para ela. E assim acontece com todos nós, quando nós começamos a analisar os nossos equívocos, as nossas falhas que fizemos, e queremos começar, as pessoas que nos conheceram, o quê? O Marco? Deixa eu te contar quem o Marco era lá no Brasil. É difícil esse trabalho, porque o medo de errar de novo, diante da angústia do ser experimentando um processo de abrir os olhos diante de tantas coisas erradas. Por isso a bênção de Deus nos faz o esquecimento da encarnação, esquecer o que nós fizemos atrás.
são faixas do nosso remorso. O remorso é uma culpa tóxica que nos destrói por dentro. No umbral e aqui no nosso umbral, porque o inferno e o céu está dentro de nós, no nosso coração, depende de como estamos. No umbral está cheio de gente com remorso. Ou seja, o que nós precisamos entender é o cerne do Evangelho de Jesus, que nos ensina o arrependimento. O que é o arrependimento? É nós compreendermos que ainda somos falhos, que nós falhamos, e que nós, muitas das vezes, estaremos continuando falhando ainda muito, porque o orgulho ainda nos impede dessa caminhada. Mas o mais importante é que eu estou no trabalho de minha transformação. Conhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço de domar as suas más tendências. Não é porque será espírita o santo que se transformou. É o esforço que ele está fazendo para ele trabalhar. Então, diante disso, nós vamos ver que cada vez mais poderemos dar passos mais adiante quando a gente conscientiza sobre esse processo. E conscientizando sobre esse processo, nós vamos entender que da mesma forma que Lázaro foi ressurgido, que houve a ressurreição dele, mas foi do seu corpo. Lázaro voltou a morrer de novo. Ele morreu. É a ressurreição que Jesus e o Evangelho esperam de nós, é a ressurreição de Maria Madalena. Ela não morreu. Ela conseguiu desconectar o seu campo vibratório com as entidades que o perturbavam e continuou trabalhando na senda do Senhor. Esse que escreveu essa mensagem, Emmanuel, quando Jesus conversou com ele, quando ele ainda era o governador Públio Lentulus, aquele governador orgulhoso, tirano, ele não conversou com o governador. Ele olhou dentro dos olhos da alma dele e viu ali Emmanuel, que agora estamos falando da sua mensagem. Então, Jesus olha em nossos corações, não no ser que nós estamos hoje, mas no despertar da nossa alma diante. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo dos nossos corações. Precisamos abrir a porta cada vez mais para Jesus entrar e se alimentar conosco. Porque num futuro bem próximo, todos nós poderemos um dia dizer as mesmas frases que o apóstolo dos gentios citou para nós. Agora não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que ressurge comigo nesse novo homem transcendente, imortal. E aí então estaremos nós acordando e despertando, porque o homem velho foi morto. Que o Senhor possa sempre nos iluminar, nos fortalecer na fé e na caminhada da procura desses ensinamentos e, o mais importante, colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz para todos. Vamos trazer o Marcos aqui por mais 20 minutos ou não? Ou tá bom, 20 minutos mais? Obrigado, Marcos. Mensagem linda, maravilhosa aí. Como sempre pergunto rapidinho, nós sempre deixamos um tempo para algum comentário. Todo mundo entendeu tudo, Marcos. Bom. Você vê? É Jesus. Trabalho bem feito esse que você fez aqui, viu? Então tá bom, se ninguém tem algum comentário, eu também não vou comentar nada hoje. Mas eu vou fazer um aviso aqui que no dia 12 de fevereiro nós vamos ter um almoço especial, que é do Valentine's Day. Ok? Todos estão convidados, a comida sempre de primeira. Simone falou que vai cozinhar sozinha tudo pra gente, então a gente sabe que vai ficar tudo delícia. A gente vai pedir que as pessoas comprem os ingressos antes, tá? Ok. A gente sabe certinho a quantidade. A quantidade.
Então, tá vendo aí, é só. Com quem a gente compra o ingresso? Qualquer um de nós. É, Da cozinha. da cozinha. Já Você, sabe o cardápio? Silma. Já sabemos o cardápio. Ainda não. Vai colocar. Não, o cardápio é surpresa. Vai postar tudo direitinho. O cardápio é comida boa. Algum recadinho mais, Vai Luci? ser postado essa semana. Como? O cardápio vai postar. Vai postar essa semana? Respondendo a pergunta de alguém aí. Sim. Ok. Algum recadinho mais? Não, esse Do Valentine's Day? Aham. Ok, o almoço hoje também está aí à disposição, todos estão convidados. Almoço especial. Sempre, Sempre. sempre especial esse almoço. Então, estão todos convidados, e agora nós vamos passar para a nossa segunda parte, que são os passes, a oração final. Que mensagem maravilhosa essa de Lázaro. Nós temos que estudar mais isso, viu? Essa mensagem aí é fenomenal, uma das mensagens mais profundas que o Evangelho tem é essa de Lázaro, desse levantar e andar, né? Esse é o Marcos, né? Ah, o Marcos é da casa aqui. A gente fala que é palestrante da casa, né? Não é palestrante de fora, não. Ele vem lá de Conérico, mas é da casa aqui. A doutrina é uma só, né? Com certeza, né? O cristianismo é um É só. um só. O cristianismo, não só a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma ferramenta, é uma Com lupa para a gente certeza. enxergar os ensinamentos maiores que o ensinamento de Jesus, Uhum, a compreensão. com certeza. Então, nós vamos agora para a nossa segunda parte, que vamos fazer a oração final. E quem vai fazer a oração final? Hoje eu vou fazer a oração final, para não incomodar ninguém aí. Tá bom? Com a graça de Deus, com a graça do Mestre Jesus, agradecemos a caridade dos mentores, do Mestre, nosso professor, que nos deu tantas lições. Se nós pegarmos as 40 e poucas, alguns falam 43, 42, 44 parábolas, e estudarmos, ler, dispensar o nosso tempo, as passagens do Evangelho, quando Jesus caminhou divulgando o reino de Deus, as curas que ele fez. Posso fazer uma correção aqui. As curas que as pessoas fizeram, porque ele que tem o poder todo, nunca pegou para ele o mérito. Ele sempre falou: a tua fé te curou, a sua fé é bonita, a sua fé é maravilhosa. Se nós acreditarmos realmente, nós também vamos poder curar, principalmente a cegueira do nosso espírito. Obrigado, Senhor, por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e por tudo que vai nos proporcionar ainda nesta e em outras caminhadas que ainda vamos ter para o progresso espiritual. Gratidão, Senhor. Gratidão, gratidão por tudo. Nos acompanhe essa semana. Fique conosco. Habite em nosso lar. Habite em nosso coração. Que possamos acender essa luz do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos em nossos corações, em nossas mentes. Que assim seja, graças a Deus.